a dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: a internacionalização do problema angolano e a sua influência na atuação das entidades portuguesas responsáveis pela descolonização, especialmente quanto à posição a adotar por Portugal no próximo 11 de novembro, data da independência de Angola. O segundo ponto: que influência pensam que poderá vir a ter na Revolução Portuguesa a posição que venha a ser adotada perante o caso angolano na data de 11 de novembro? Podemos dizer que, desde o início, quem iniciou a descolonização foi o Partido Socialista. E, por circunstâncias diversas, eu tive a possibilidade de ser quem deu o pontapé de saída para a descolonização, visto que, quando assumi o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, no próprio dia em que isso aconteceu, tive um encontro, parti para Dakar, onde tive um encontro com Aristides Pereira, o principal dirigente do PAGC. E antes disso, naquela ronda que fiz pela Europa, tive a ocasião de me encontrar com o Dr. Agostinho Neto, em Bruxelas, no dia 2 de maio de 1974, e depois disso fui também eu o primeiro a encontrar político português, o Samora Machel, como todos estão lembrados. Naturalmente, nós tivemos, durante a resistência ao fascismo, muitas relações com os movimentos nacionalistas africanos. E estabelecemos relações com o MPLA, com o PAGC e com a FRELIM. E foi assim que, relativamente à Angola, nós seguimos um método diferente daqueles que seguimos em relação à Guiné e em relação a Moçambique, porque na Guiné e em Moçambique, de toda a evidência, havia apenas um só movimento em cada um desses países, um só movimento de libertação, legítimo, e os outros eram movimentos fantoches, tinham sido criados já depois do 25 de Abril, ou imediatamente antes do 25 de Abril, justamente para ser, digamos, uma maneira de negociar do colonizador. Agora, é que quando chegamos ao problema de Angola, nós deparamos com três movimentos. Movimentos com implantação diferente, com expressões diferentes, com raízes e apoios diferentes, mas que existiam, todos eles. E se nós queríamos terminar a guerra, tínhamos que negociar com os três movimentos. Fizemos-lo com a ajuda diplomática de países amigos, alguns países socialistas, do Vaticano, de países da OA, fizemos-lo através de uma diplomacia bastante intensa na ONU e chegámos a estabelecer relações com os três movimentos e, a pouco, concertá-los na ideia de se sentarem à mesma mesa e fazerem um acordo connosco. O Estado português comprometeu-se nesse acordo, no sentido de dizer que agora, depois do Estado português ter negociado com os três movimentos de libertação, de ter firmado com todos eles um acordo, de todos eles se considerarem aos outros legítimos para firmarem esse acordo, não é ao Estado português que incumbe vir agora escolher entre os movimentos e dizer: nós reconhecemos que este só é que é o legítimo representante do povo de Angola, quando justamente em Alvor dissemos o contrário, que os legítimos representantes de Angola eram os três movimentos. Quem tem que decidir da sorte de Angola, em última instância, é o povo angolano. E não somos nós que nos devemos sobrepor à vontade do povo angolano e estar a dizer qual é o movimento bom e quais são os outros movimentos que não são bons. No que respeita ao processo de descolonização, tenho que dizer que o processo de descolonização não foi dirigido pelos governos. Portanto, se o povo português ainda não sabia, pois pode ficar a saber neste momento que há uma comissão de descolonização a quem cabia a direção desse processo e que o governo passavam-se meses inteiros sem ter sequer a informação do que fazia o Ministro dos Negócios Estrangeiros quando se deslocava para esse efeito. E disso não era dado contas nenhumas ao governo. O governo era segregado completamente das questões da resolução do problema da descolonização. Havia uma comissão de descolonização composta pelo Presidente da República, enfim, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mais alguns membros dessa comissão, que dirigia a seu belo prazer a descolonização sem dar nenhuma satisfação. Não esquecerá o movimento das Forças Armadas. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e o movimento das Forças Armadas fazia parte desse movimento, é evidente.
dessa Comissão, é evidente. De vez em quando lá ia, enfim, uma satisfação muito geral, muito provisória, enfim, ao Governo. Portanto, o Governo não foi havido nem achado, a não ser na medida em que os seus membros manifestavam ideias gerais para o processo da descolonização. Agora, o que eu constato é que o Partido Socialista, enfim, pela boca do Dr. Mário Soares, manifesta-se uma posição um tanto eclética em relação à questão angolana e que o critério que diz dever ser adotado, não sobrepor a nossa opinião à opinião do próprio povo angolano na escolha dos movimentos, pode não ter sido aquele que, por exemplo, foi adotado em Moçambique. Em Moçambique também havia movimentos, simplesmente foi considerado que era não eram representativos e não faziam Sim, não eram representativos. É precisamente o que nós consideramos. Há um critério, dá licença, eu não interrompi enquanto estive a falar. Portanto, em relação a esse tal critério que parece que não é válido para Angola, foi válido para Moçambique. E neste momento nós estamos a ver que há, na verdade, um movimento que, até pelo apoio popular que desfruta e que mostra na sua vida diária, é um movimento que luta efetivamente pela libertação do povo de Angola, que está à frente dessa luta pela libertação. E há, na verdade, uma ingerência do Norte, enfim, que conhecemos todos muito bem quem é que está por trás daquilo e que procura, não é, de certeza, a independência do povo de Angola. Nós, comunistas, tomamos a responsabilidade de dizer, a nosso ver, quem representa os interesses do povo de Angola é o MPLA. Uma vitória, enfim, das outras forças contra o MPLA representaria não a libertação do povo de Angola, não a independência do povo de Angola, mas, na verdade, um domínio neocolonialista do imperialismo em Angola. Por isso, na nossa opinião, deve ser dado todo o apoio ao MPLA e, no caso das coisas correrem normalmente, no dia 11, quando for declarada a independência com a constituição do governo da Irlanda, com a hegemonia provável do MPLA, que esse governo deveria ser reconhecido. Temos reservas muito fortes em relação ao FNLA, que não nos parece ser uma formação que defende os interesses do povo angolano e os interesses da independência desse povo. Em relação à UNITA, há também reservas conhecidas e, portanto, pensamos que a solução do problema angolano deveria ser, no dia 11, a entrega, a transmissão dos poderes ao governo formado na base do MPLA e de outras forças que quisessem participar com o MPLA nesse governo. Portanto, pensamos que no dia 11 essa deveria ser a solução. No dia 11, a ser transmitidos os poderes ao governo que se forma em Luanda na base fundamental do MPLA e daqueles que com ele se associarem na formação desse governo. Se o MPLA continuar combatendo com a coragem que tem mostrado e com o apoio de massas consideráveis do povo angolano, se conseguir vencer as dificuldades de ordem militar, enfim, dos dias próximos, teremos no dia 11, assim o esperamos, um governo constituído na base fundamentalmente do MPLA que merecerá o direito ao reconhecimento pelo Estado português, como certamente terá o reconhecimento de muitas dezenas de Estados em todo o mundo. Uma vez que haja uma política progressista em Angola e esteja conquistada a independência pelo povo angolano, há todas as condições para que muitos desses portugueses e não portugueses retornados que vieram para Portugal possam regressar a Angola, possam aí continuar a sua vida, enfim, num país que para muitos deles, enfim, é a sua pátria, não é? Mesmo para aqueles que foram de Portugal como portugueses e que voltaram ainda como portugueses, mas que amanhã podem, com satisfação e alegria, ser angolanos com o seu passaporte de angolanos, enfim, no bolso. A questão está bastante simplificada nos últimos tempos, na medida em que o MPLA comprovou pela sua ação e pela sua política ser um representante legítimo do povo de Angola e merecer bem, enfim, ser considerado pelo povo português como aquele partido que dirige a luta do povo angolano e a quem cabe legitimamente também, neste momento, a formação do governo, do primeiro governo do Estado independente de Angola. E por isso temos estado, enfim, muito satisfeitos de ver que, na realidade, o povo português dá o seu maior apoio ao MPLA. Dá quase completamente o seu apoio ao MPLA. Eu só quero fazer uma nota, temos que passar a um outro assunto, mas teria sido interessante que o Sr. Touro, no momento dos acordos de Alvor, dissesse isso que aqui está a dizer, neste momento. Porque nessa altura é que era o momento de dizer, não há razão nenhuma para fazer os acordos de Alvor, porque os movimentos que aí estão são movimentos de fantoches que assinaram com o Estado português, não representam coisa nenhuma e, portanto, não temos que fazer esse acordo.